Hoje você vai refletir comigo a respeito de ser mãe, pai, só de um. Eu quero trazer aqui para você as vantagens, mas eu quero também trazer as desvantagens. Porque provavelmente, se você ainda é nova, você ainda pode dar um jeitinho nisso, se assim você achar que deve, ok? Você pode mudar de ideia. Vamos ser maduros. E se você conhece alguém que você ama e que é pai só de um e diz, pai quando eu digo é os dois, ok? E diz, nunca eu vou ter outro filho, envie esse vídeo em amor para ela, para esta pessoa, porque eu sei que vai levar a alguma reflexão. Mas antes eu quero te dizer, depois de tu ouvir este conteúdo, comenta. Eu quero saber o que você pensa, seja positivo, seja negativo a respeito dessas colocações. Eu quero conhecer você melhor. E vamos lá, sobre ser pai e mãe, pais de filhos únicos. Primeiro, você pode achar que é muito bom essa atenção exclusiva, porque a criança recebe todo o seu recurso emocional, recebe todo o seu recurso financeiro, e com certeza você vai ter tempo de estimulá-la melhor, né? Porque quando você chegar em casa, você só tem que dar a atenção a ela, ok? Essa é uma, é uma qualidade, não, meu Deus do céu, é uma característica positiva, ok? A segunda, diante de tudo isso, essa criança provavelmente vai ter uma autoestima. Ela não vai ter problemas de baixa estima, teoricamente, tá? Porque ela vai ter mais segurança no lar, porque ela vai ter mais atenção dos pais, então provavelmente também na escola, como ela tem a atenção de vocês, é muito provável que ela se saia bem. E aí, mais um ponto positivo: autonomia e criatividade. Ela vai ter que desenvolver formas de brincar sozinha, e isso é muito bom. Então, isso também desenvolve a imaginação e a capacidade de lidar com o tédio, coisa que está sendo cada vez mais raro. Isso se o papai e a mamãe, presta bem atenção, não abrir mão para tempos e tempos de tela que apodrece o cérebro, ok? Se for mamãe e papai sábio, aí vai rolar isso aí, se não, tira tudo isso aí de circuito, tá? Que aí é só enganação, é só teoria. E é interessante para o papai e para a mamãe porque existe uma questão de planejamento familiar. E aí você consegue ver a questão, planejar bem o seu tempo, o seu recurso, as suas oportunidades de vida, né, junto com essa criança, ok? Mas aí vamos para os desafios. Vamos pensar nos desafios. Primeiro, para essa criança, ela pode sentir no futuro uma pressão bem mais intensa do que os que têm outros irmãos. Porque você, papai e mamãe, eu estou aqui com algumas anotações no meu computador para que eu não esqueça. Você pode gerar uma expectativa além do normal em cima dessa única criança que você tem, porque só ela está no centro da tua atenção. E o teu investimento emocional pode estar todo centralizado nela. Você não vai ter a experiência de perceber que cada filho tem características diferentes, você tem que ter formas, a educação teoricamente é a mesma, porque afinal de contas os princípios devem ser estabelecidos de forma igual para todos os filhos, mas a forma de lidar com cada um é diferente. Isso você não tem. Então, o seu foco emocional, a sua vida está toda projetada em um só. Então, isso é um desafio muitas vezes.
a longo prazo, tá? Isso pode gerar, de certa forma, para essa criança, pode gerar a ansiedade, o medo de errar, porque ela não tem o irmãozinho para dizer, né, para dizer, meu irmão não fez, meu irmão não é assim, né? E ela traz esse peso da responsabilidade de preencher as tuas expectativas sozinha. E isso não é bom para ele. Aí tem mais uma questão. Geralmente essas crianças elas têm dificuldade de lidar com a frustração, porque tudo está a seu dispor. Se não for um pai ou uma mãe muito sábia, tudo está à sua disposição e entregue para ela. Dificuldade de dividir, dificuldade de ter limites, porque os próprios pais não têm a experiência de ter outros para precisar dividir, para dividir a sua própria atenção, para dividir os brinquedos, para dividir a comida, o lanche. Então, isso é uma coisa que é retirada dela, essa experiência em casa. E às vezes gera dificuldade, é um desafio. Muitos têm uma solidão, não é solitude, não é saber lidar consigo quando está sozinha, é se sentir só mesmo. Principalmente quando os pais trabalham fora. Essa criança fica só, com uma babá, com alguém, ou depois sozinha. Isso muitas vezes não é saudável. Ela não tem com quem interagir em casa, né? E a interação social para essas pessoas fica um pouco desafiadora ao longo do tempo. Mas aí existe uma responsabilidade emocional excessiva com relação a eles. Isso pesa no futuro. Outra coisa, quando você é mãe só de um, assim como dizia já a minha avó, quem tem um, não tem nenhum. Por quê? Caso você perca o seu filho, você não tem outros para quem dividir a dor, para quem conversar sobre as memórias. Lembra quando tu era pequeno que fulano fazia isso, que Beltrano fazia aquilo? Então, eu sei que o filho não substitui o outro, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Inclusive, em um momento de depressão, de dor emocional muito forte, as mães que têm outros filhos, elas pensam, os pais, eu preciso me levantar, porque eu tenho outros filhos também, não tenho só ele. E aí você tira de si esse suporte, né? Outra coisa, tem a questão de o filho que é sozinho não tem a experiência de ter memórias com irmãos, não tem a experiência de ter, quando você se for, alguém para dividir essa memória, para conversar, para relembrar. Quando você se for, ele vai se sentir sozinho no mundo, sem a raiz dele, que são os pais. E aí não tem um irmão. Aí você diz assim, mas Verusca, às vezes as memórias são ruins. Eu sei, mas são memórias. E às vezes quando os pais se vão, você tem alguém para compartilhar essa dor e essas coisas do passado. Você tira dessa criança a oportunidade de ter primo. E memória de primo é maravilhosa, gente. Quando as primas se juntam, algo sobrenatural acontece. É bom demais. Você tira a possibilidade dele ter memórias de tio. E tio é maravilhoso. E a memória de sobrinha, gente, quando eu soube que eu ia ser tia da Isadora, que foi a minha primeira sobrinha, gente, ai, foi muito emocionante. Foi maravilhoso. E eu quero que você reflita sobre essas coisas, porque eu sei que vai fazer a diferença. E eu quero que você comente qual é a sua opinião com relação a esses questionamentos. Mas no final, a vida é sua, decida você. Eu só estou aqui para te fazer refletir, amadurecer, pensar. Fique bem e até o próximo vídeo.